Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, pode tomar o seu assento. Que bom que você está hoje aqui. Afinal de contas, eu tenho a certeza que você venceu uma batalha. O inimigo se levantou para que você não viesse essa tarde, para que você não estivesse aqui. Então, se hoje você está aqui, é porque você venceu essa batalha, você venceu essa guerra e veio receber do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Nesse dia tão especial, um dia de ceia do Senhor, o dia em que nós fazemos em memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Afinal de contas, Ele é o único digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Ele é o nosso Senhor. É Ele que morreu por mim e por você e ninguém mais. É por isso que nós estamos aqui. É por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor trouxe uma palavra para a igreja hoje. E o tema dessa noite é: Jesus é uma escolha e não uma opção. Jesus é uma escolha e não uma opção. Grava bem esse tema. Jesus é uma escolha e não uma opção. Esse tema, irmãos, ou podemos colocar até uma frase, né? Jesus é uma escolha e não uma opção, carrega uma diferença profunda. Uma coisa é opção. Opção é algo que está disponível em várias alternativas. E nela você pode considerar, você pode fazer a sua comparação, você pode deixar para depois, mais tarde. Mas a decisão, a escolha, ela é algo mais profundo, porque a escolha, ela é uma decisão assumida. A escolha, ela é intencional, ela envolve compromisso. A escolha, ela envolve a entrega, a prioridade. Ou seja, irmãos, Jesus, ele não é apenas uma possibilidade entre tantas. Jesus, para segui-lo, exige a decisão consciente. Para segui-lo, para escolhê-lo, exige uma postura firme. Exige um posicionamento de vida. E é sobre isso que nós vamos trabalhar essa noite. Jesus é uma escolha e não uma opção. Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 11. Em nome de Jesus. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. A minha tradução está na NVI. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos à leitura então. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas,
e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E a eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida, uma passagem onde muitas vezes o foco principal é no milagre. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo milagre. O texto relata que estava ali Pedro pescando a noite toda, trabalhou, mas sem sucesso, ele não conseguiu pescar nada. E logo que amanheceu, ele voltou, e ele estava ali com o barco dele encostado, lavando as suas redes, quando de repente vem Jesus e aquela multidão que apertava Jesus porque queria escutar os ensinamentos. Eles queriam escutar a palavra de Jesus. E a multidão apertava tanto ali Jesus, ele estava sendo tão apertado, que ele entrou dentro do barco de Pedro, para que ele pudesse ficar um pouquinho mais distante, mas para que ele pudesse ensinar. E depois que ele terminou o seu sermão, ele disse para Pedro: vamos para o mar, me leva onde as águas são mais profundas, e lancem as redes. E de forma sobrenatural, um milagre aconteceu. Uma grande pesca, a ponto deles terem que chamar os amigos para poder socorrê-los. Tamanho era a pesca. E esse texto nos fala que quando Simão Pedro ele se dá conta de tudo isso, ele chega diante de Jesus, ele se prostra e ele diz assim: mestre, eu não sou digno. Eu não sou digno de ficar perto de ti. E Jesus faz aquela frase tão maravilhosa: a partir de agora, eu vou te tornar pescador de homens. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram. Irmãos, olhando para esse texto, eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer trazer para a igreja? E o Senhor foi me revelando cada passo no qual nós vamos trabalhar essa noite. Porque nós olhando para essa história, para esse texto, eu tiro 4 momentos, 4 tópicos, para que nós venhamos entender que Jesus é uma escolha e não uma opção. Amém? Então nós vamos trabalhar esse tema. Muitos chamam de pesca maravilhosa, outros, o chamado dos primeiros discípulos. Irmãos, independente de qual é o nome, vamos trabalhar com o texto e trazer para a nossa realidade, porque o Senhor quer falar essa noite. Amém? O primeiro ponto que eu trago desse texto, o primeiro momento, é o momento antes de conhecer a Jesus.
E eu estou falando aqui, irmãos, de conhecer realmente Jesus. Não é só de ouvir falar. Porque ouvir falar de Jesus, muita gente já escutou a respeito de Jesus. Quem era Pedro antes de conhecer a Jesus? É possível que Pedro já tivesse ouvido falar de Jesus. Porque o seu irmão André, ele era discípulo de João Batista. E quando Jesus passa por João Batista aponta e diz o quê? Ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o irmão de Pedro já tinha visto e já sabia. Então provavelmente Pedro também já ouviu falar de Jesus. E a pergunta que eu faço, quem era Pedro? Quem era Pedro antes de conhecer a Jesus Cristo? Quem era esse homem que estava ali lavando as suas redes? Ele estava ali, depois de longas horas de trabalho, depois de uma noite toda, ele estava ali, lavando as suas redes, irmãos. Com certeza, Pedro estava ali, frustrado. Ele estava ali decepcionado, ele estava triste. Com certeza ele estava desanimado, irmãos. Ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Eu já trabalhei com vendas diretamente. Até 2015 eu trabalhei com vendas diretamente. E eu me lembro que quando passava um dia sem tirar um pedido, irmãos, quando eu chegava à noite no hotel, eu começava a rever todo o meu conceito. Será que eu sou bom mesmo? Será que o produto que eu estou vendendo realmente chama atenção? Será que realmente eu estou sabendo abordar o pessoal certo? Começa a gerar um monte de dúvida, não é assim quem trabalha com vendas? Pedro estava desse jeito. Será que realmente eu sei pescar? Será que realmente eu desaprendi? O que está acontecendo? Ele está ali frustrado, ele está cansado. Por quê? Porque ele ainda não conhece a Jesus. Ou seja, para quem não conhece Jesus, a dependência vem daquilo, não vem de Deus, porque ele não conhece ainda. E a Bíblia fala, irmãos, que ele passou a noite inteira. E quando nós olhamos para esse texto e fala sobre a noite inteira, aqui nós estamos falando de tempo, irmãos. Ramanassore canta lavassou. Orianda lamassore canta lavassou. Deus está falando de tempo. Tempo sem conhecer Jesus. Tempo só de ouvir falar de Jesus. Quantas pessoas passam tempo sem conhecer a Jesus? Charamanás. Passam a vida inteira, às vezes, sem conhecer a Jesus. Só ouve falar. E a Bíblia fala que ele passou a noite inteira pescando ali. Nós estamos vendo que ele passou um tempo. E não só passou um tempo. A Bíblia fala que ele passou a noite inteira, e para passar a noite inteira, ele fez muitas alternativas, tentativas, porque ele queria pescar, ele precisava pescar. E aqui, quando eu vejo que ele fez várias tentativas, nós estamos falando de pessoas que tentam fazer de todas as formas possíveis preencher aquele vazio que só o Senhor pode preencher. Além de passar o tempo, além de passar um tempo gigante, as pessoas tentam de diversas formas preencher algo. E eu olho para Pedro tentou e nada conseguiu pescar. Ou seja, pessoas que não conhecem de fato a Jesus. Vai passando o tempo. Lamachure canta labassu. Vão tentando de todas as formas. Vão tentando fazer de tudo. Mas elas não conhecem Jesus. Pedro tentou de todas as formas possíveis. E mesmo tendo toda a experiência de pescador,
Mesmo ele tendo todo o seu conhecimento da área, do lugar onde ele pescava, o resultado foi o quê? Frustrante. O resultado foi decepcionante. E aqui nós entendemos que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência. Se não for por Deus, irmãos, não adianta nada. Não adianta nada. Tem muitas pessoas, irmãos, que nós vemos que estão frustradas. Tem muitas pessoas que estão cansadas. Elas estão decepcionadas, desanimadas, tristes com a vida. Quantas pessoas que chegam para nós e falam assim, eu estou triste com a minha vida. Por quê? Porque vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Vai tentando de todas as formas. Vai tentando de todos os jeitos. Mas no final, o resultado é sempre decepcionante. O resultado é sempre frustrante. Irmãos, a impressão que dá, e na verdade é isso, a pessoa não sai do lugar. A pessoa, ela vive a mesma cena da novela todos os dias da vida dela. E eu não estou falando de dinheiro, tá? E eu não estou falando de dinheiro. Porque tem muitas pessoas que só têm dinheiro, mas tem uma tristeza enorme. Pessoas com dinheiro que têm que pagar tratamento psicológico. Se dinheiro fosse a solução, não precisava. Pessoas que moram na cobertura, tentando se matar, irmãos. Então, repare, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando daquilo que só o Senhor pode preencher nas nossas vidas. E aqui Pedro, ele não conhecia ainda Jesus. Assim são as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Assim são as pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Jesus não havia entrado ainda no barco de Pedro. E esse é o primeiro ponto que eu vou trabalhar essa noite. Mas Jesus aparece. Aquela multidão em volta de Jesus. E Jesus faz o quê? Entra no barco de Pedro. Ou seja, irmãos, o segundo momento é a oportunidade da nossa vida. Sabe qual é a oportunidade da nossa vida? Conhecendo verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Essa é a oportunidade na nossa vida. Pedro tem a oportunidade de conhecer a Jesus. Pedro está lá lavando a rede, mas de repente aparece um homem. E aquela multidão, ela queria escutar aquilo que Jesus estava querendo dizer. Quantas pessoas têm a oportunidade, irmãos, de conhecer a Jesus, mas vivem distraídas? Vive distraídas, vive cansadas. As pessoas têm a oportunidade de conhecer a Jesus, mas têm outros compromissos, têm outras prioridades. Sempre tem alguma desculpa. E perdem a oportunidade de conhecer a Jesus. Perdem a oportunidade de conhecer o homem que vai mudar a sua vida, a sua história. Irmãos, se tem alguém que quer arrancar isso de nós, se tem alguém que quer arrancar a oportunidade de você conhecer verdadeiramente Jesus, esse é o inimigo das nossas almas. Ele vai fazer de tudo para que eu e você não venhamos conhecer a Jesus. Ele vai fazer de tudo para que eu e você venhamos perder a oportunidade. Irmãos, é impressionante. Quando nós estamos conversando com as pessoas falam assim, olha, você não acredita, mas parece uma coisa. Toda vez que eu tenho um compromisso para ir para a igreja, aparece alguém. Ou algo para fazer. Irmãos, a gente tem uma educação. Mas a vontade de falar é assim, vá.
Você está indo para um lugar onde tem vitória, onde tem bênção, onde aquele homem vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Você acha que o inimigo vai deixar? A decisão é sua. Nós precisamos ser maduros, irmãos. E ter posicionamento com Deus. Parar de mimimi. Como o Cristo falou aqui, o judeu messiânico, quando você fala assim, olha, vamos para o culto, ele fala assim, o que eu tenho que levar? O que eu tenho que entregar? Por quê? Porque para ele precisa entregar algo para Deus, ele está cultuando a Deus. Agora, quando você fala para o brasileiro, ele fala assim, vamos para a igreja, ele fala, rapaz, eu estou precisando lá pedir umas coisas. Não é pedir, é adorar o Senhor dos senhores. Não se distraia. Pedro está ali lavando as redes. E de repente Jesus entra no seu barco. Irmãos, Jesus ele escolhe o barco de Pedro, assim como ele escolheu a sua vida para estar aqui essa noite. O barco representa a vida. Você está aqui não é por um acaso. O Senhor nos dá oportunidades. Pedro está ali lavando as redes. Jesus entra no seu barco. Pedro, ele empresta o seu barco a Jesus. Ele coloca à disposição de Jesus o barco dele. Irmãos, sempre que você coloca os seus recursos à disposição do reino, sempre haverá uma pesca maravilhosa. Deixa eu traduzir isso aqui melhor. Jesus, ele precisava de um barco para pregar. Ele precisava de um barco para poder anunciar o evangelho. E Pedro emprestou esse barco. E logo após a pregação, Jesus diz, vamos para o mar. E todo mundo sabe o que aconteceu. A pesca foi maravilhosa. Então coloque o seu barco à disposição de Jesus. Mas pastor, o que seria o meu barco? Seria a sua vida. Seria a sua casa. Seria o seu carro. Seria o seu trabalho, irmãos. Coloque à disposição do reino. Vocês que são líderes de GPS, vocês estão colocando a casa de vocês, o barco de vocês à disposição de Jesus. Você que tem o seu carro e oferece carona, você está dando o seu barco para Jesus. Para a propagação do reino. Você que tem se doado ao ministério. E o ministério não é só vir aqui na frente pregar, não. O ministério é lá fora. É no nosso dia a dia. É no nosso trabalho, é na escola, é na faculdade, é em casa, é onde nós estamos. Se você tem colocado a sua vida à disposição do Senhor Jesus, é o barco que você está emprestando para Ele. Pedro coloca o barco à disposição, irmãos. Ele coloca à disposição de Jesus. Labachore canta labanás. Rabadá sore canta labachô. Empresta o seu barco. Coloca o seu barco à disposição. Solta ele. Coloque à disposição de Jesus, irmãos. Pedro coloca o seu barco à disposição. E Jesus está ali. E Pedro está escutando aquele sermão todinho. Ele está escutando todas as palavras de Jesus. Ele não perde uma. E conforme ele vai escutando a palavra de Jesus, o coração dele vai queimando. A cada palavra de Jesus, o coração dele vai queimando, vai sentindo algo diferente. E ele olha e ele fala, ué, mas tem algo diferente nesse homem. Pedro não está ali. E só porque ele está cansado, ele está dormindo. Ou só porque ele está cansado, ele fica cochilando. Pedro não está ali só de corpo presente, mas com a cabeça lá fora. Meu Deus, como é que vai ser a pesca amanhã? Como é que eu vou pagar os boletos? Não, Pedro ele está ali. Porque Pedro, ele poderia muito bem chegar para Jesus e dizer assim, ó, Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu estou nervoso. Eu estou decepcionado.
Jesus, o Senhor me entende, eu não estou bem. Eu não estou bem, Jesus. Eu tive uma noite terrível. Eu tive uma noite frustrante. Eu vou para minha casa, Jesus, porque eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar quietinho lá na minha casa. Assim que o Senhor terminar o teu sermão aí, só faz uma gentileza, amarra meu barco aí. Eu vou para minha casa. Mas não é isso que ele fez. Sabe por que ele não fez isso? Porque era a oportunidade que ele tinha para conhecer a Jesus. Assim como eu e você temos a oportunidade de conhecer de fato Jesus. Ele fica ali, irmãos, 100% presente. A cada palavra de Jesus, Pedro é impactado. A cada palavra que Jesus lança, aquilo queima o coração dele. A cada mensagem que o Senhor Jesus diz, aquilo entra rasgando dentro do seu peito. Xalabadá, sorecanta, lamachou. Abra o teu coração, irmãos. Abra o teu coração para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela cura. A palavra do Senhor te dá direção. A palavra do Senhor te traz paz, equilíbrio. Choramana, sorecanta, lamachou. Pedro está ali absorvendo tudo e o coração dele está queimando. Lembra dos 2 discípulos de Emaús? Quando Jesus se revela para eles, está lá em Lucas 24, 32. Quando Jesus ele se revela para os 2 discípulos, olha o que eles falam. Perguntando-se um para o outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Pedro está assim. Pedro está comendo palavra por palavra, vírgula por vírgula. Ele está ali, o coração dele está queimando. É uma oportunidade. Essa é a oportunidade da sua vida de conhecer verdadeiramente Jesus. E aí entramos no terceiro momento. Ele conheceu Jesus. E o terceiro momento é o reconhecimento e a rendição verdadeira de Pedro. Agora é o momento que ele realmente reconhece e se rende verdadeiramente. Jesus convida Pedro a experimentar o sobrenatural, irmãos. Lavachure, canta, lamachu. Ei, Jesus está te convidando para eu e você experimentarmos o sobrenatural de Deus. Quem crê? Aleluia! Ei, Jesus chama Pedro, convida ele para experimentar o sobrenatural. Só que tem um detalhe, irmãos. A obediência vem antes do resultado. Tem muitos que esperam o resultado para depois obedecer. Mas com Deus funciona diferente. Primeiro obedece, depois vem o resultado. Mesmo cansado, mesmo triste, Pedro, ele faz o que Jesus pediu. Ele volta ao mar. Ele volta. E aqui eu entendo que a obediência, ela precede a manifestação da glória de Deus. O milagre estava no comando obedecido por Pedro. Ou seja, irmãos, a palavra de ordem de Jesus pode contrariar a lógica humana, mas ela vem com provisão e ela vem com direção. Jesus fala assim: Pedro, vamos voltar. Me leva às águas mais profundas. Não tem lógica. Pedro pescou a noite inteira, ele tentou a noite inteira, ele fez aquilo a noite inteira. Não tem lógica. Mas quando Jesus dá uma ordem, irmãos, é quase que 100% não vai ter lógica. O que nós temos que fazer é obedecer.
Porque Ele é o Deus da direção, Ele é o Deus da provisão. Mesmo frustrado, Pedro, ele obedeceu ao comando de Jesus e ele lança a sua rede. Muitas vezes nós queremos compreender, para entender o agir de Deus, o movimento de Deus. Espera aí, Deus, o Senhor está me mandando voltar para o mar? Espera aí, deixa eu compreender aqui, para mim poder entender o seu movimento. Nós fazemos isso ou não fazemos muitas vezes? Ou é só eu? Irmãos, nós não precisamos compreender. Aliás, nós não vamos compreender. Nós não vamos entender o mover de Deus. Pedro, ele lança a rede mesmo contrariado. Ele lança porque aqui nós vemos uma obediência sem resultado. Não tinha resultado nenhum. Mas Pedro, ele obedece mesmo cansado e frustrado. Porque a fé, ela vem ao lançar a rede. Mesmo depois de uma noite frustrada. A fé veio para lançar a rede, confiando na palavra de Deus. E sabe por que Pedro lançou a rede? Porque vamos lá, Pedro não estava com tanta fé assim. Nossa, eu vou lançar a rede e eu vou pegar tanto peixe. Não. Mas ele teve a fé de lançar a rede. E ele teve essa fé porque ele escutou a palavra de Jesus. Quem escuta a palavra de Jesus lança a rede. Quem escuta a palavra de Jesus segue na direção mesmo sem entender. Quem escuta a palavra de Jesus, quem conhece a voz do Senhor Jesus, continua seguindo em frente, mesmo o mundo está dizendo assim, não vai. Nesse momento, Pedro, ele deixa a sua experiência, ele deixa o seu conhecimento, mas principalmente Pedro deixa o seu orgulho de lado. Porque ele era pescador profissional. Nesse momento ele deixa o seu orgulho de lado. E ele experimenta o sobrenatural de Deus, irmãos. Ao lançar a rede, ele deixando o seu orgulho de lado, ele experimenta o sobrenatural de Deus. E eu digo, o inesperado aconteceu. O milagre superou a expectativa. Mas o milagre, ele não só superou a expectativa, ele superou a estrutura também. Deixa eu dizer uma coisa, Deus libera coisas tão grandes, que vão desafiar a sua estrutura. Amém? Prepare-se, irmãos. Prepare-se para um romper na sua vida. Prepare-se para romper limites que você jamais imaginou. Prepare-se para romper limites que você jamais pensou. Lance a sua rede. Lance a sua rede. Mas eu não estou entendendo. Lance a rede. Mas aqui não tem peixe. Lance a rede. Mas eu já lancei. Lance de novo. Não pare de lançar a rede. Continue lançando a sua rede. Continue. Para que você possa experimentar a glória do Senhor sobre a sua vida. O milagre foi tão superior, irmãos. O milagre foi tão grande que exigiu a ajuda dos companheiros. Irmãos, o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, não vai ser só para a sua vida. Vai ser para a sua casa. Vai ser para a sua família. Vai ser para todos aqueles que estão ao seu redor. Creia em nome de Jesus. A palavra de Jesus, ela muda qualquer cenário, irmãos. A palavra do Senhor Jesus, ela muda qualquer ambiente. Pedro havia pescado a noite inteira. Ele tentou a noite inteira e não teve sucesso.
Mas ao obedecer a ordem de Jesus, tudo mudou. Tudo se fez. O poder de Deus se manifesta quando seguimos a sua direção, não a nossa. Quando nós obedecemos e não pela lógica tentamos ajudar a Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, irmãos, confie na palavra de Jesus Cristo. Confie na palavra do Senhor, porque ela é capaz de mudar qualquer cenário, qualquer situação. Amém? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, irmãos, ela tem todo o poder. A obediência libera o milagre. A obediência libera o milagre. Olha o que Pedro falou sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra lançarei a rede. A obediência libera o milagre. A fé foi expressa em ações. Porque é isso que nós precisamos fazer. A nossa fé precisa gerar ações para que eu e você venhamos experimentar o extraordinário de Deus. Muitas vezes, ouvimos a palavra, mas não basta ouvir a palavra. É preciso confiar que ela é a verdade. A obediência, ela abre o caminho para o sobrenatural da sua vida e da minha vida. Ah, mas é uma cultura da minha família, isso daí minha avó ensinou, meu pai ensinou. Está na Bíblia? Segue. Não está? Aprende e começa a caminhar de novo. Nós precisamos romper, irmãos. Nós não podemos mais ficar sendo simpatizantes do Evangelho. Você ser simpatizante do Evangelho, irmão, tua vida não vai mudar em nada. Mas nós precisamos escolher o Evangelho de Jesus. Escolher segui-lo. Escolher acreditá-lo. Mesmo quando tudo parece ao contrário. Amém, irmãos? Quem está aí? Glória a Deus. E o quarto momento. Depois do terceiro, que é o reconhecimento e a rendição de Pedro, verdadeiramente. O quarto momento é a decisão que transforma para sempre a sua vida. A decisão que transforma para sempre a sua vida. Jesus, ele se apresenta. Primeiramente, Jesus, ele se apresenta. Depois, Jesus, ele ensina. Depois, ele mostra quem ele é. Ele mostra todo o seu poder. E agora ele pede para Pedro tomar uma decisão de segui-lo e deixar tudo para trás. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo. Jesus já não é mais aquele homem que fala coisas bonitas. Jesus não é mais aquele homem que fala palavras que queima o peito. Mas ele reconhece Jesus como Cristo. E o mesmo momento que ele reconhece Jesus como Cristo, ele reconhece que ele é um pecador. E ele chega diante de Jesus e se prostra, dizendo assim, afasta-te de mim, Senhor. Ou seja, o que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer assim, olha, Senhor, eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa que fiz muitas coisas erradas. Eu não mereço. Eu não tenho conserto. O Senhor é santo e eu não tenho conserto. Mas Jesus não escolhe Pedro pela sua santidade. Jesus não escolhe Pedro pela sua capacidade. Jesus, ele escolhe Pedro porque ele viu um coração disponível. Irmãos, o Senhor está à procura de coração disponível.
O Senhor está à procura de coração disponível, irmãos. Lembra do jovem rico? O jovem rico conhecia os mandamentos. E ele chega diante de Jesus e ele fala assim: olha, mestre, o que eu tenho que fazer? E Jesus fala: olha, não mata, não rouba, não. E ele fala assim: eu já faço tudo isso. Eu acredito até que ele estufou o peito. Não, eu já faço tudo isso. Mas o coração dele não estava disponível. Jesus olha para aquele jovem rico e fala assim: ah é? Você já faz tudo isso? Pega todos os seus bens, vende ele, dê aos pobres e cola em mim. E o que o jovem rico fez? Foi embora. Jesus, ele está à procura de coração disponível. Um coração que se entrega. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo eu e você sendo falhos, mesmo eu e você errando. Mas ele sabe quando existe um coração disponível que ele possa ensinar. E ele olha para Pedro. E aí tem uma frase muito legal que eu gosto. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, agora eu vou te fazer pescador de homens. Jesus está dizendo assim: Pedro, até então você pescava peixe. Você tirava eles da vida e trazia para a morte. Mas agora, pescando homens, você vai tirar eles da morte e trazer para a vida. Quem entendeu, diga amém. Oh, aleluia! Pedro, agora você vai ser um pescador de homens. Toma a sua decisão. Segue-me. Aleluia, Jesus. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Aleluia, Deus. Eu te convido a conhecer mais Jesus. O Senhor está convidando a todos nós a conhecer mais o Senhor Jesus. A ter mais intimidade com o Senhor. A ter mais intimidade com a voz do Senhor. A colocar Jesus como prioridade em nossa vida verdadeiramente. Colocar o Senhor Jesus acima de tudo. Colocar o Senhor Jesus como prioridade e não tirá-lo mais. Pois se você decidir, irmãos, obedecê-lo e seguir as suas palavras, você não será decepcionado. Pode ser que muitas vezes você não vai entender, mas decepção você não vai ter. Porque o mundo sim vai te decepcionar. As suas escolhas próprias, essas vão te decepcionar. E sem Jesus, irmãos, nós estamos perdidos. Sem Jesus, eu e você não somos nada. Deus procura por pessoas que tenham coragem de obedecer. Eu vou repetir, Deus está à procura de pessoas que têm coragem de obedecer. Mesmo quando tudo parece perdido. A primeira parte da frase foi boa, né? Deus está procurando pessoas que tenham coragem de obedecer, mesmo quando tudo parece estar perdido. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Labachore canta lamanás. Ei, tem coisas na sua vida que não está dando certo. Deus está te convidando a ter coragem, ousadia, de dizer assim: Senhor, eis-me aqui, o que eu faço? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Oh, meu Deus! Deus está à procura de pessoas corajosas, prontas para obedecer, irmãos.
Quem está vivo, diga amém. Amém. Aleluia, irmãos. Esses corajosos estão meio precisando de uma feijoada. Gospel. Aleluia. Deus está falando que está procurando corajosos. Eis-me aqui. Aleluia. Porque obedecer em situações favoráveis é fácil, irmãos. Qualquer um se torna crente. Quando está tudo indo bem, é fácil obedecer. Agora, lança a rede diante do impossível. Lança a rede diante do impossível. Lança a sua rede diante de algo impossível que você tem tentado. O Senhor está dizendo assim, continue lançando a rede. Tenha fé. Tenha fé. O livro de Hebreus 11:1 diz o quê? A fé é a certeza daquilo que esperamos. E é a prova das coisas que não vemos. Fé é isso, irmãos. O Senhor pediu para nós termos um pouquinho de fé. Um pouquinho de palavra positiva. Um pouquinho de lançar palavras de bênção. E eu quero concluir aqui, irmãos. Escuta, presta atenção no que eu vou te falar. Essa história contando sobre o milagre é uma bênção. Glória a Deus por isso. Mas o foco dessa mensagem é Jesus é uma escolha e não uma opção. Jesus é uma escolha. Ou seja, nós olhamos para essa história. Pedro está lá, pescou a noite inteira, não pegou nada, está frustrado, tentou de tudo. Voltou para a beira da praia, está ali, limpando as redes. De repente aparece um homem, entra dentro do seu barco, começa a pregar. E de repente, ele olha para Pedro e diz assim, volta para o mar e lança a rede. Pedro, sem entender das coisas, ele só está seguindo. E pela fé, ele lança a rede. E aí nós sabemos o que aconteceu. Veio a pesca maravilhosa. Eles pegaram tanto peixe, que eles encheram 2 barcos. Eles pegaram tanto peixe que o barco quase afunda. Tamanha era a pescaria de Pedro. Tamanho era o sucesso que aconteceu ali. E Jesus, ele faz um convite a Pedro. Ele fala, Pedro, larga tudo e me segue. E Pedro larga tudo e segue a Jesus. Igreja, pega isso aqui agora. Pedro acabou de viver o maior milagre da sua vida. O maior milagre da sua história. Pedro, ele acabou de viver isso. Ele acabou de viver o maior romper financeiro da vida dele. Afinal de contas, ele era um empreendedor. Ele tinha uma indústria de pesca. E ele viveu o maior romper financeiro. Ah, irmãos, pega essa, irmãos. Imagina a tua empresa, fatura 100 mil por mês. E em questão de horas, ela fatura 3 milhões. É isso que Pedro está vivendo. O maior romper financeiro. E ele está ali. Ele não é um profissional amador. Pedro, ele é um empreendedor, porque a Bíblia diz que ele trabalhou a noite inteira. E profissional amador não trabalharia a noite inteira. Trabalharia 2 horas, hoje não está pegando nada, vamos embora. Não é assim? Mas ele trabalhou a noite inteira. Por quê? Porque ele era empreendedor. Ou seja, Pedro acabou de prosperar grandiosamente o seu negócio. E então Jesus pede para Pedro abrir mão do que ele acabou de receber e segui-lo. Olha que coisa, irmãos. Ele acabou de romper financeiramente. E Jesus fala assim, larga tudo e me segue.
E por que que isso acontece, igreja? Porque é por um princípio simples. Se Jesus chama Pedro para segui-los com as redes vazias, ou seja, Jesus era a única opção que Pedro teria, porque Pedro estava quebrado, sem nada, barco vazio, sem esperança. Ou seja, Jesus se tornaria uma opção, ou a sua única opção. Mas quando Jesus pede para ele abrir mão de tudo e seguir a Jesus, mesmo com as redes cheias, mesmo com o barco lotado, seguir Jesus não era falta de opção, mas seguir Jesus era uma escolha que Pedro deveria fazer. Jesus não deixa de ser uma opção, mas se torna uma escolha. Imagina Pedro dizendo assim, pensando com ele mesmo: nossa, eu poderia ter ido embora. Eu poderia ter fingido não ter ouvido. Eu poderia muito bem ter dito, não vou. Mas Pedro diz assim, eu vou. Porque a Bíblia diz que ele largou tudo. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Ou seja, Pedro, ele prefere andar com Deus do milagre do que abraçar o milagre uma só vez. Jesus, ele é uma escolha e não uma opção. A oportunidade é dada a todos. Mas a decisão é sua. Amém? Eu quero chamar o grupo de louvor aqui na frente. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos falando de um Deus que sobre todas as coisas nos conhece perfeitamente. Nos criaste em cada detalhe. A cor dos teus olhos, do teu cabelo, da tua pele. Foi tudo desenhado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Ele colocaste cada órgão tudo certinho. Você acha que Ele cuida de nós ou não? Você acha que esse Deus é soberano ou não é? Você acha que esse Deus é amoroso a ponto de descer, a ponto dele se fazer carne, a ponto dele se entregar por mim e por você, por amor? Jesus, ele é uma escolha e não uma opção. Decida o que você quer viver na sua vida. Eu escolho Jesus. Eu escolho viver com Jesus. Eu escolho andar com Jesus. Seja em época boa, seja em época ruim, eu escolho estar com Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor agora. E nesse momento eu peço que o Senhor possa trazer à sua memória tudo isso que foi ministrado essa noite. Eu sei que o mundo aí fora diz tantas coisas. O mundo aí fora diz que você está perdendo tempo, que você precisa aproveitar outras coisas. Que Jesus te ama, e é verdade, Jesus te ama. Mas quando nós decidimos andar com Ele, quando nós decidimos segui-lo, seguir as suas orientações, pode ser que o mundo olhe para você e diga assim, olha, você está perdendo tanta coisa. Mas na verdade você está ganhando tanta coisa.
Você está ganhando ficar junto com o Senhor. Porque o que o mundo quer fazer é te destruir. O que o mundo quer fazer é te tirar de perto do Senhor. O mundo quer te tirar daquele que vai te trazer a vitória, a conquista, a eternidade. Jesus é uma escolha e não uma opção. Amém? Vamos louvar ao Senhor?